meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós chegamos conforme o nosso combinado aí, de podermos conversar um pouco nas quartas-feiras, né, como nós temos feito, intercalando com algumas famílias que eventualmente vêm participando também desse momento do compartilhar. Nós estamos aí na busca de elaboração de uma sequência de estudos que vem dentro de uma sequência proposta pela Liga de Servas Luteranas do Brasil. Com esse material, com esse livro, a gente já teve uma abordagem, eu amplio um pouco as ideias dos autores que estão aqui. Esse é o material de trabalho também da Liga de Servas do Brasil. O tema desse material é sobre a singularidade de Deus. E hoje nós vamos para o segundo capítulo, que nós temos aí sobre o poder de Deus. Na última vez nós falamos sobre Deus como um escudo, a presença de Deus, né, na vida da gente. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o poder de Deus. Então a gente vai começar com um breve momento de oração, depois nós passamos aí as reflexões com vocês, tá bem? Nosso Deus e Pai amado, muito obrigado por esse tempo santo de Advento que nós temos, tempo de preparação, tempo de reflexão, tempo de orações para a aproximação que nós buscamos junto a Ti, para que possamos estar juntinho contigo no dia, na noite de Natal. Obrigado pela Tua presença que renova sempre nossas forças, obrigado pelo Teu poder que se revela a todos nós, obrigado pela Tua presença que vem trazendo para nós sempre esperança, vida e salvação. Fica conosco nesse tempo de estudo, de reflexão, que possamos sair daqui fortalecidos. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, pessoas. Então, a gente vai ampliando aí, a partir do texto de Gênesis, capítulo 17, versículo 1, nós vamos ampliando a nossa meditação, tá? Lá onde nós temos a palavra que diz assim: Eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Eu sou o Deus poderoso. Então, a singularidade do poder de Deus é o nosso tema para esse momento agora de reflexão. Vamos falar um pouquinho sobre o poder de Deus compartilhado. Nós temos dentro da Igreja Luterana, dentro de toda a doutrina que nós temos da Igreja, o entendimento, né, de Deus na Santíssima Trindade, manifestando-se através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E lá nós encontramos então, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Deus como o Criador do céu e da terra. Depois em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o Espírito que hoje nós chamamos de Espírito Santo. E em João, no Evangelho, João faz uma referência a Jesus como Filho, dizendo: Ele estava no princípio com Deus. Então não fala, né, do nome de Jesus lá no Gênesis, mas fala lá em João, que é dos Evangelhos, que Jesus estava no princípio com Deus, né? Então essa é a ideia que nós temos, de que aí existe um poder compartilhado. Deus, Ele próprio, divide a sua atuação na forma de criação, na forma de santificação e na forma de salvação. E aí nós temos então o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o Deus que se manifesta com todo o seu poder dessas formas como nós já conhecemos. Vamos falar um pouquinho sobre o poder criador de Deus, tá? A autora do estudo de hoje começa por aí, né, esse assunto. Diz lá que a terra, o mundo, era sem forma e vazio. Não havia matéria pré-existente. Algo que não tinha forma. Algo que não era preenchido por nada, era vazio. Tá? E ali estava Deus. Ali estava Deus nessa coisa, né, poderíamos chamar entre aspas, nessa coisa sem forma e vazia. E é dentro desta coisa sem forma e vazia que vai acontecer o poder de Deus. E essa ação de Deus nós encontramos descoberta lá no Novo Testamento, quando nós juntamos o texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz assim que pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que tudo o que se vê, ou melhor, tudo que não se vê foi feito do que é visível. Então aí o texto fala sobre a importância, né, de nós recebermos, de nós fazermos contato com o poder de Deus, com esse poder criador de Deus, pela fé.
A fé é essa entrega, é essa decisão de deixar com que seja filtrado pela fé aquilo que nós queremos crer, aquilo que nós buscamos como crença, né? Então a gente vai abrir a Bíblia, a gente vai encontrar os textos bíblicos, os relatos bíblicos da criação e do poder de Deus, movido pela fé que o próprio Deus cria dentro de nós, e nós vamos com essa intenção de compreender essas coisas, né? De acolher essas verdades e de viver nessas verdades. Isso faz parte do poder de Deus também. É o poder de Deus que cria a fé em nossos corações. E nós encontramos essa frase que diz ali assim, ó, o universo não é regido por forças cegas e impessoais, mas pela mão poderosa do Deus pessoal que controla todas as coisas para que seus propósitos sejam plenamente cumpridos. E o Deus único interage com a sua criação e espera que as pessoas se submetam à sua vontade. Então, o universo é regido por uma força maior do que ele mesmo, né? Está fora do universo, está além do universo, mas está também dentro do universo, porque o universo é contido pelo poder de Deus. O poder de Deus é que contém o funcionamento do universo e que antes era sem forma e vazio. E agora, como nós conhecemos, a forma organizada que nós conhecemos do poder e da manifestação de Deus, através das coisas que por ele foram criadas. Então a principal ênfase de Gênesis 1 é que Deus criou a ordem do caos, da desorganização, do sem forma e vazio. E separou então lá a luz das trevas, né? Foi uma das primeiras ações desse Deus Criador. E mesmo as trevas e o caos, eles estão debaixo do poder de Deus e podem ser usados pelo propósito de Deus. Mesmo que seja caos, mesmo que seja sem forma e vazio, está debaixo do poder de Deus, e Deus pode usar essa desorganização caótica para torná-la organizada e transformá-la no mundo que nós conhecemos. Esse é o poder de Deus, que organiza essas coisas. Bom, agora nós vamos ver os diferentes poderes de Deus, né? A gente pode dizer, eles se apresentam de formas diferentes, né? O poder é único, mas eles se apresentam de formas diferentes. Por exemplo, nós temos registro em Salmo 90:11 que fala sobre o poder da ira de Deus, né? Então o texto lá diz, quem conhece o poder da ira de Deus? Então veja bem, não é apenas um poder criador e salvador, também tem um poder que não se contenta, não se conforma e não acolhe as coisas que não são boas. Nós chamamos isso de ira de Deus. Deus manifesta a sua ira contra aqueles que têm ações de rejeição, ou ações de enfrentamento, ou ações de desfeito, de desconsideração, ou falta de fé. A ira de Deus se manifesta contra os infiéis também. Então a gente tem essa noção de que existe também poder da ira de Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 até versículo 28, fala da ira de Deus contra a humanidade. E olha só o que Paulo escreve lá. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas nos seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Esse é o resultado da ira de Deus. Tá?
A ira de Deus revelada contra impiedades e injustiças cometidos pelos seres humanos. Então Deus não acolhe a impiedade, Deus não acolhe a injustiça cometida pelos seres humanos, mas manifesta diante deles ou delas, né, da impiedade e da injustiça, a sua ira. Então aí está o poder de Deus também na ira dele. Vamos olhar agora uma outra dimensão, que é o poder da graça. Também temos dentro da palavra de Deus o poder da cruz, né, que é o poder da graça de Deus, dos favores de Deus. Diz ali então, o apóstolo Paulo escreve, né? Aqui nós temos um texto do Antigo, do Catecismo Menor, onde o Martinho Lutero ele descreve dizendo assim, ó: sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte, mas unicamente por sua paterna e divina bondade, para que eu lhe pertença e viva submisso a ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Esse Martinho Lutero escreveu no segundo artigo do Credo Apostólico, quando fala dessa graça de Deus, né? Então a graça é o favor de Deus. As coisas que nós não merecemos, mas nós recebemos mesmo assim. Então Deus tem esse poder também de vir a nós, de chegar a nós, mesmo sendo o nosso merecimento. Deus vem e nos acolhe na sua bondade, nos acolhe no seu amor, nos acolhe no seu perdão e redireciona a nossa vida pelo chamado dele e pelo poder do seu Espírito. E é isso que Lutero fala, né? Sem nenhum mérito ou dignidade da nossa parte, não que a gente mereça, mas Deus faz isso. Deus tem esse poder. Ele não precisa receber de nós para trocar conosco uma coisa boa que nós fizemos para ele por uma coisa boa que ele faz para nós. Não. Deus age a nosso favor sempre e sempre nos acolhe na sua graça e no poder da sua graça. Então, nós temos a partir daí uma dimensão de sermos mensageiros de Deus. Por quê? Essa graça de Deus, a gente vai compreender ela no estudo dela e em todos os textos bíblicos que abordam a graça de Deus, a gente vai compreender que Deus nos agracia, Deus nos abençoa na sua graça para que nós sejamos uma bênção na vida das outras pessoas. Deus nos dá a sua graça para nós compartilharmos a sua graça com as outras pessoas. Deus nos dá o seu perdão para podermos compartilhar perdão. Nos dá o seu amor para que compartilhemos amor. Nos favorece com a sua ajuda para que possamos ajudar as outras pessoas. Nos atinge com o seu amor para que possamos amar as outras pessoas. Então, o poder da graça de Deus tem esse significado. É nos nutrir para que nós sejamos agora os que agraciamos o mundo. Nós somos os agraciados e não os desgraçados, para que possamos agraciar a vida das pessoas e não desgraçar a vida das pessoas. Então, estamos debaixo do poder da graça de Deus, essa graça compartilhada. Passamos a ser, então, mensageiros dessa graça. Nós vamos ver agora sobre a graça como um poder transformador. E aqui nós temos um texto que a gente pode repartir com vocês, que diz assim, ó: a palavra graça é um substantivo feminino vindo do latim gratia, e significa benevolência, estima ou um favor que se dispensa ou se recebe. Também pode corresponder a características agradáveis de uma pessoa. Alguém que tem graça, alguém que atrai outras pessoas através de suas palavras e atitudes. Nesse sentido, entendemos mais profundamente que a graça de Deus modifica a pessoa em sua essência. Ou seja, todos aqueles que são tocados pela graça de Deus são transformados pelo seu poder e se tornarão, então, pessoas que são portadores da graça de Deus para compartilhar a graça de Deus. Talvez por nós mesmos nós não tenhamos paciência, não tenhamos disposição, não tenhamos boa vontade, não tenhamos muito tempo, muita vontade, muita tolerância para com as coisas que acontecem à nossa volta. Porém, quando somos tocados pela graça de Deus e sentimos esta graça, entendemos que sim, conseguiremos. Poderemos ser melhores, poderemos ser mais acolhedores e mais bondosos, porque a graça ela transforma a nossa essência humana, ela atinge a cada um de nós na nossa essência humana. E aí vai nascer um poder, que é o poder de perdoar os pecados. Tá? Nós nos tornamos em Cristo livres das perseguições, livres da condenação e livres da justiça final, da culpa final do pecado, para que a gente possa fazer isso com as outras pessoas também. Aí nós temos o poder de perdoar pecados. Esse poder é um poder de Deus. Tá? Então nós temos o poder da ira,
Temos o poder da graça e agora falamos sobre o poder do pecado. Ou melhor, o poder de perdão dos pecados. Esse poder é um poder de Deus que vem primeiro a nós. Foi Ele quem nos amou primeiro, foi Ele quem nos escolheu para nos perdoar, para nos abençoar. E na sua graça Ele nos acolheu e nos perdoou, nos limpou de todas as nossas culpas, para que nós possamos fazer esse exercício também no mundo que nós vivemos. Ou seja, compartilharmos perdão. O perdão de Deus é manifestado, o poder do perdão é manifestado em Jesus Cristo. Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, aquele que traz a prova do poder perdoador de Deus para dentro do mundo. Então esse poder ele vem de Deus e ele é assumido pelo Filho Jesus Cristo. Cristo é quem representa esse poder dentro do mundo, na sua bondade, na sua forma de tratar as pessoas, na sua forma de orientar as pessoas, na sua forma de perdoar as pessoas. Ele ensina para nós esse poder. Ele transmite para nós ensinamentos valiosos sobre este poder que se instala em nós pela fé nele. Então é um poder de Deus manifestado em Cristo. Então esse poder, ele é um poder que vem de Deus e ele é entregue aqui no mundo para a Igreja de Deus. É o que nós chamamos de ofício das chaves. O poder de Deus para perdoar os pecados. Esse poder que a Igreja tem. Quando falo igreja, não pensem em instituição. Aqui, o significado de igreja são pessoas. Tá? A igreja é o conjunto das pessoas que acreditam em Deus, que estão ligadas a Ele pela fé. Então Deus entregou para a igreja o poder do perdão dos pecados. E nós chamamos isso de ofício das chaves, o poder de ligar e desligar. Tudo que é ligado aqui é ligado no céu, o que é desligado aqui é desligado no céu. E esse é o poder do perdão dos pecados. Então, Deus oferece esse perdão para a sua igreja. A sua igreja administra esse perdão. Ela atribui o exercício de administração desse perdão ao seu pastor chamado, e ordenado e instalado. E esse pastor, ele anuncia esse perdão em nome dessa igreja a qual ele está ligado, vinculado, que é a detentora do seu chamado. E o ofício das chaves, então, ele é praticado lá dentro do culto pelo pastor e ele é praticado no dia a dia por todos nós, na medida em que nós também compartilhamos o pecado, em que nós também perdoamos uns aos outros, em que nós também confessamos uns com os outros nossos próprios pecados, em que nós assumimos nossas culpas, em que nós assumimos nossas tristezas e arrependimentos e pedimos perdão. Vamos praticando o ofício das chaves também no dia a dia. Esse é um poder que vem de Deus. Deus é quem nos dá, porque nós, pela nossa natureza humana, não temos essa disponibilidade natural. A nossa disponibilidade natural é de revanchismo, é de perseguição, é de condenar os que nos condenam, perseguir os que nos perseguem e ser inimigo dos que se declaram nossos inimigos. Porém, Deus age dentro dos nossos corações e reverte isso, permitindo que nós possamos agir de uma forma diferente, pelo ofício das chaves. Então esse é um poder que vem de Deus e é anunciado pelo pastor. Né? O pastor anuncia através do santo ministério que ele exerce, que ele executa, ele anuncia o perdão. Lá no culto, o pastor normalmente vai iniciar o culto logo no comecinho perguntando se todos estão arrependidos dos pecados, se todos confessam a sua fé em Jesus Cristo, e se todos querem corrigir a vida pelo poder do Espírito Santo. E diante das respostas positivas das pessoas para essas perguntas, o pastor anuncia o perdão dos pecados, o poder do perdão que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, perdoados estão todos os seus pecados. Essa é a fala do pastor, normalmente lá, executando ou colocando em prática o ofício das chaves, que é a manifestação do poder do perdão que vem de Deus. Então o poder é de Deus, tá? Ele vem para dentro da igreja e ele é compartilhado por todas as pessoas, aquele que nós chamamos agora de sacerdócio universal. Cada um pode fazer isso também, né? Nas suas relações de amizade, de família, de parentesco, cada um pode exercer esse poder, cada um pode abraçar, perdoar, acolher, ajudar, né? A gente faz esse movimento também. Nós usamos aquele poder que nós recebemos de Deus lá no nosso culto, lá na nossa oração, e vamos compartilhando com as pessoas. Isso nós chamamos de Ministério da Consolação.
em que um consola o outro com essa prática, com esse exercício. E o que está entre nós sempre é o poder de Deus, né, que vem e que atinge a cada um de nós. E agora nós vamos para falar um pouquinho sobre o perdão. Como no Antigo Testamento a gente tem essa visão do perdão. Então lá em Levítico, no capítulo 4, versículo 31 e 35, diz lá no texto bíblico que o pecado exige sangue para a expiação. Essa era a exigência do Antigo Testamento. Por isso, no Antigo Testamento, as pessoas tinham aqueles rituais de sangue dentro da igreja, né, dentro dos templos. Então, existiam muitos rituais de sacrifício de animais, e eram apresentados vivos, eram sacrificados diante do altar, o sangue era aspergido sobre os móveis, utensílios, inclusive sobre as pessoas, né? Então essa ideia estava ligada, a ideia do perdão estava ligada a essa expiação através também do sangue. No Novo Testamento, a gente vai ver que a dimensão disso muda. Nós vamos encontrar em 1 João capítulo 1, versículo 9, e João 3,16, e quando Deus fala do perdão, ele aponta para Jesus, e ele diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, agora não tem mais sacrifícios para serem feitos, porque Deus deu o seu Filho, para que todo aquele que ele crê, não é aquele que faz sacrifícios, mas é aquele que crê em Jesus Cristo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Também aqueles sacrifícios não garantiam vida eterna, era apenas para aquele ato, para aquele momento. Mas o sacrifício de Cristo garante vida eterna, uma transcendência, uma vida que vai continuar conosco na nossa vida lá no céu. Então, aí nós encontramos com o poder do Evangelho. No Antigo Testamento era o poder do sacrifício e da lei. No Novo Testamento é o poder do Evangelho. E o Evangelho é o Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho que significa boa notícia da salvação. É o poder das Escrituras. É o poder que Deus deixou lá nas suas palavras, né? O apóstolo Paulo, por isso, diz lá, eu não me envergonho do poder do Evangelho. Romanos 1,16 também ele fala, né? Que o Evangelho tem esse poder, essa palavra é uma palavra viva. O Evangelho é uma palavra viva. Deus se fez carne, a palavra de Deus se fez carne. O poder de Deus se fez gente e habitou entre nós. Então, Jesus Cristo é a palavra encarnada. É o poder de Deus encarnado, aquele mesmo poder que Deus usou para criar os céus e a terra, quando ele dizia haja, 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 e as coisas iam acontecendo. Agora ele traz essa palavra e diz perdão para todos nós, e oferece esse perdão, e diz vida, e a vida vem a nós, e diz ressurreição, e a ressurreição chega a nós, vida eterna, e a vida eterna chega a nós, através desse Jesus Cristo, em quem nós confiamos. Então vejam bem, e aí pergunta-se, tá, e o que a gente faz com a lei? Né? A lei de Deus, o poder da lei, cadê o poder da lei? Lá no Antigo Testamento permanece a lei. A lei sim, ela tem importância e ninguém está descartando a lei. Nós temos pelo menos 3 dimensões da lei do Antigo Testamento, que é a lei moral, a lei civil e a lei cerimonial. Para entender um pouquinho disso, a gente põe uma pequena explicação que diz ali, a lei moral indica o comportamento que Deus exige ao homem e proíbe aquilo que lhe desagrada. A lei moral é sintetizada nos 10 mandamentos. Para nós são os 10 mandamentos, é o que nós chamamos de lei moral. Aí tinha as leis cerimoniais, que se refere a todo o sistema religioso praticado no Antigo Testamento. Cultos, rituais, sacrifícios e orações. E a lei civil, que tinha o objetivo de regular a vida e sociedade da nação de Israel. Eram as regras sociais e até as regras criminais, o que era certo, errado, permitido ou não em viver em sociedade. Tudo isso era ditado por Deus. Tudo isso estava dentro do Antigo Testamento como orientação sagrada de Deus para as pessoas. As pessoas reconheciam o poder de Deus através dessas manifestações também da lei. Quando a gente passa para o Novo Testamento, a gente vai ver que Deus vai abolir a lei cerimonial e a lei civil e fica apenas com a lei moral e ressignifica essa lei moral para nós também. Falamos um pouco agora sobre o poder, o poder sobre a vida. Olha só, quando Deus vem em Jesus Cristo, Deus traz Jesus Cristo para o mundo já com o projeto da morte dele. Porque é através da morte que ele resolve o problema do pecado. O
poder do pecado sobre nós, de nos matar, de nos prender aqui dentro deste mundo sem alternativa, sem perspectiva. Agora, com Cristo, nós não estamos mais, nós estamos livres, né? Não estamos mais presos ao poder e ao efeito do pecado, porque nós temos o perdão. Então, aqui a gente vai ver Paulo falando em Filipenses capítulo 3, versículo 10, o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Em Efésios 1,19 ele diz, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Então aqui nós estamos diante do poder da ressurreição. Já é interessante, já vai mudando a dimensão do poder de Deus. Agora nós já estamos lá numa outra dimensão, que é o poder sobre a vida. Deus tem esse poder de nos resgatar da morte. Nós conhecemos a morte. Nós entregamos os nossos familiares, entes queridos, à morte. Nós perdemos as pessoas, como dizemos, né? Perdemos as pessoas para a morte. Na verdade, nós não perdemos as pessoas, porque elas voltam para Deus. Então, elas voltaram para o Pai. Cada pessoa volta para a sua origem junto a Deus. Nós, quando entregamos os nossos mortos aqui, nós entregamos para Deus, porque sabemos que haverá um reencontro, haverá uma ressurreição. Porque o poder de Deus não termina por causa da morte. O poder de Deus ultrapassa a morte. Para nós, a morte é o fim. Para Deus, continua. Nós estamos já passando dessa morte para a vida da ressurreição. É um piscar de olhos e estamos na outra dimensão. E a vida segue, a vida continua. Porque é a vida eterna agora, livre de todas as dores, sofrimentos e tristezas que estavam para o lado de cá, estão agora debaixo do poder da ressurreição e o poder da vida eterna. Então Deus já garante isso para nós. Essa dimensão do poder de Deus é muito interessante. Falamos um pouco agora sobre o poder do Espírito Santo, que é uma outra manifestação do poder de Deus, né? Então, desde o batismo, nós estamos debaixo do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquela presença de Deus que chama, congrega, ilumina e santifica todos nós na fé verdadeira e nos conserva para a vida eterna. Então, esse é o poder do batismo. Ele tem o poder de nos tirar da condenação eterna e nos colocar numa dimensão de transcendência. Nossa vida vai continuar, porque fomos batizados, porque fomos renovados, porque fomos renascidos pelo poder do Espírito Santo no batismo para que tenhamos vida. Então, aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós temos uma palavra que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E em João 14, ele fala, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem tudo o que eu disse para vocês. Então esse é o poder do Espírito Santo, né? Ele nos coloca nessa dimensão dessa transcendência e também da condição de aprendermos. O Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. As coisas que nós precisamos saber a respeito de Deus serão ensinadas pelo Espírito Santo para cada um de nós. E aí, a gente se coloca agora diante de todo esse poder de Deus, de toda essa dimensão de eu sou o Deus Todo-Poderoso. É tudo isso que nós estamos, né, diante desse eu sou tão poderoso, completo assim. Nós vamos olhar para as nossas fraquezas e vamos entender que as nossas fraquezas podem ser superadas pela presença de Deus, pelo poder de Deus. A minha relação com o poder de Deus, nas minhas fraquezas, me aperfeiçoa para que eu possa vencer as fraquezas. Vão ser muitas as fraquezas, vão ser muitas as debilidades, vão ser muitos os contratempos, vão ser muitos os problemas que nós vamos enfrentar, certamente sim. Porém, nós todos estamos debaixo deste poder. Do poder que vem de todas essas formas que acabo de lhes dizer aqui. Então é um poder amplo, totalmente amplo. De uma ou de outra forma, todos nós seremos atingidos por esse poder. Ele chegará a todos nós para nos aperfeiçoar. Então o que resta agora para cada um de nós? Em todas as nossas atitudes, é louvar a Deus o Senhor por esse poder. Essa é a nossa resposta. Louvamos a Deus porque Ele tem poder.
Louvamos a Deus porque Ele compartilha o seu poder com todos nós. Louvamos a Deus porque a nossa relação com Deus é pautada no seu poder, na sua graça e no seu amor. Então, hoje nós temos a oportunidade de refletirmos um pouco sobre essa presença amorosa e poderosa de Deus aí no nosso caminho. Então, a minha relação com Deus, ela é pautada por uma relação de intimidade, em que eu tenho diante de mim a oportunidade de estabelecer um contato com Deus para a honra e glória desse Deus Todo-Poderoso. É o meu Deus Todo-Poderoso, é o meu Pai Todo-Poderoso que vem a mim. É a este Deus poderoso que eu estou vinculado pela minha fé. Então eu vou pedir agora que todo esse poder de Deus, ele esteja a meu favor, que ele esteja comigo, que eu tenha consciência desse poder, que eu tenha consciência desse amor, que eu tenha consciência dessa presença de Deus, e com este poder, com essa presença, eu vou seguir o meu caminho na certeza de que não estou sozinho, de que Deus está do meu lado e por isso eu poderei ser vencedor também. A minha relação com Deus, eu vou procurar andar sempre na presença do Senhor. Não quero mais andar sozinho. Não quero mais andar longe de Deus. Não quero mais me desvincular, porque a vida para sem Deus. E eu não quero parar. Eu quero continuar, eu quero seguir. Eu tenho planos, eu tenho sonhos. Tenho medos também. Mas os meus medos Deus cuida e dos meus sonhos Deus também orientará para que eu possa chegar a resultados que são satisfatórios também. Andarei então na presença do Senhor por causa do seu poder e da sua glória. O poder de Deus se manifesta na bênção que Ele dá a todos nós, para que possamos seguir e seguir seguros, para que possamos andar, para que possamos alçar voos, para que possamos encontrar plenitudes e alegrias. É diante desse poder de Deus. Então, é isso que nós fazemos agora, nesse momento também, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. E era isso, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que este poder de Deus possa ser também um poder transformador para tudo aquilo que nós buscamos agora nesse tempo de Advento. Deus tem vindo, está chegando com o seu grande poder sobre todos nós e para todos nós, para que tenhamos tempos bons, para que tenhamos tempos de alegria. Que esses possam ser os tempos do Advento e os tempos do Natal para todos nós. Sejam abençoados, que Deus permaneça ao lado de cada um de vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau, uma boa noite para vocês.